Escolhido, você sente a energia. O universo acaba de emitir uma ordem de pagamento e a fatura não é para você. Aquele grupo, aquela rede de mentiras que usava seu nome e sua estabilidade como alicerce, entrou em colapso total. Você não precisou lutar para derrubar um império de ilusões. Bastou existir na sua verdade. Agora, o pânico é visível, a ansiedade deles é o preço da fraude, e as autoridades sabem de tudo. Você, o escolhido, é o catalisador que está expondo anos de engano, e sua simples honestidade é a bola de demolição que vai restaurar sua história. Enquanto eles tentam desesperadamente cobrir o rastro de crimes e as consequências legais se fecham sobre eles, você está completamente limpo. Você foi divinamente guardado e extraído de um cenário de fraude antes que ele se tornasse ativo. Sua missão agora é apenas manter a calma, erguer a cabeça e responder às perguntas com a verdade que sempre soube. É hora de aceitar a vindicação total, a limpeza do seu nome e a justiça legal que está chegando para desmantelar essa farsa. Você não tem nada a esconder e nada a temer, porque você está no lado certo da história. Mas para selar esta vitória, você precisa declarar ao universo que aceita essa proteção e essa vindicação. Curta este vídeo, ative o sininho para que sua frequência nunca mais seja derrubada. E comente 11 agora. Comente 11 para manifestar que você aceita a verdade e está pronto para a liberdade total. Comente 11 e receba essa ativação de justiça. Você foi, sem saber, o alicerce de toda uma farsa. Eles usaram seu nome, sua credibilidade e sua história para erguer um trono de mentiras financeiras que nunca foi seu. Agora, a simples verdade sobre sua ausência está rachando essa base. A polícia está envolvida e o pânico é real para eles, mas não para você. Sua soberania reside no fato de que você não tem nada a proteger, nenhum império falso, nenhuma reputação construída em areia. Você não precisa se esforçar para derrubá-los. Você só precisa existir, e isso é o seu poder incontrolável. Enquanto eles correm em reuniões de emergência, tentando coordenar histórias e apagar rastros digitais, você está em terreno sólido. A ansiedade deles é o preço que pagam por viverem na ilusão. Seu único ato foi a honestidade, e isso é o martelo demolidor. Cada resposta sincera que você der aos investigadores não é um ataque, é apenas a confirmação de que você nunca fez parte do esquema. Você foi divinamente guardado, mantido fora da cena do crime, antes que o desastre se tornasse público. Sua paz é a prova de que você escolheu o lado certo. A verdade que você está prestes a liberar não apenas limpará seu nome, ela reescreverá a história. Você não será apenas uma testemunha, você será o catalisador que forçou a realidade a se manifestar. Mas quando a poeira baixar e a justiça for servida, e ela será, surge uma questão mais profunda e solitária. Se o seu valor sempre foi medido pela força com que você teve que lutar contra mentiras, como você vai mensurar o seu poder quando não houver mais ninguém para provar nada? Você precisa entender que aquele instinto silencioso que te puxou para fora do desastre não foi sorte, foi intervenção. Enquanto um grupo de pessoas estava construindo um castelo de areia com a sua reputação e o seu nome, algo em você se recusou a participar. Você estava ocupado se curando, buscando paz e criando distância, sem perceber que essa atitude aparentemente simples era um escudo divino. Cada tentativa frustrada de te trazer de volta, cada mensagem manipuladora que você ignorou e cada oportunidade que você deixou passar de dar uma última chance foi a sua proteção te afastando de um crime financeiro que está sendo investigado agora. Você não lutou para se desvencilhar do caos, você foi guiado para a segurança. Essa separação é a sua maior força hoje. Você não precisa provar inocência, porque a sua ausência do esquema é o seu testemunho mais poderoso.
Enquanto eles se afundavam em documentos falsos e mentiras coordenadas, você estava construindo uma fundação real. E é exatamente essa realidade inabalável que está fazendo o império deles ruir. O pânico deles é justificado, pois você é a chave que destrava a verdade simplesmente por existir fora da mentira. Sua posição de clareza e de mãos limpas é um farol que expõe cada canto escuro que eles tentaram esconder, e eles sabem que não podem mais te controlar. Você, o indivíduo soberano, está prestes a presenciar a retificação de anos de injustiça, e isso não virá através de briga, mas através da mera honestidade. Quando as autoridades chegarem, você será o único a falar sem medo, sem a necessidade de proteger ninguém ou gerenciar a percepção de terceiros. Seu silêncio passado se transforma agora em um rugido legal. Mas se o seu desapego é o seu poder e a sua verdade é o motor do colapso deles, imagine o que acontece quando você finalmente entende o verdadeiro peso da sua influência em todo esse cenário. O que significa para o seu futuro ter a sua integridade verificada e documentada publicamente por instituições que contam mais do que qualquer opinião? Essa mensagem quebrou o ciclo da invisibilidade e despertou sua consciência. Você sentiu essa vibração de realinhamento na alma, certo? A energia da verdade que você recebeu é uma bênção. Agora, honre a frequência que o libertou. Retribuir essa gratidão não é sobre o dinheiro, mas sobre fechar o ciclo energético com o universo. Envie 20, 10 dólares ou o valor que seu coração mandar, pois o gesto de reconhecimento espiritual importa mais que o valor em si. Ao clicar no Super Thanks, você valida que a verdade é a única moeda real. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para manifestar a sua vitória. Você sempre pensou que não revidar as mentiras ou não entrar na briga era sinal de fraqueza. Eles espalharam que seu silêncio era passividade. Mas, na verdade, a distância que você manteve e a calma que você escolheu foram a sua proteção mais importante. Enquanto eles se afundavam na confusão da fraude, você estava em terra firme. Sua ausência na manipulação é exatamente a evidência de que os investigadores precisam agora. Você não precisou lutar, você simplesmente existiu na sua verdade. Você está vendo o pânico, não está? As conversas de emergência e as histórias que não se encaixam acontecem porque você não está disposto a proteger a teia de mentiras deles. Sua verdade simples, dita em voz baixa quando for a hora, é a bola de demolição. Você não está buscando vingança, você está apenas confirmando os fatos. Sua integridade, o fato de que você não assinou nada e não participou do esquema, é o que destrói a credibilidade de todo o império deles. Entenda que sua vitória não é apenas externa. Seus instintos, aqueles que te fizeram sair e manter distância, eram divinos. Você transcendeu a manipulação e agora colhe a soberania completa sobre a sua própria narrativa. Mas se a verdade que você carrega é um colapso tão grande para a realidade deles, o que essa mesma verdade está prestes a liberar dentro do seu próprio destino? Espere um segundo. Eu preciso que você pare de assistir por um instante. Estamos falando aqui sobre a queda de um império de mentiras, uma estrutura inteira construída sobre fraude que está desmoronando apenas porque você decidiu andar na sua verdade. Isso não é só uma história que você está ouvindo, é um processo de manifestação em andamento. Mas a pergunta é, você está apenas observando a queda ou está ativando a sua nova realidade? O poder não está em saber a verdade, mas em se alinhar completamente com ela. O pânico está do lado de lá, porque a sua verdade está se cristalizando. Mas, para que essa manifestação se complete, você precisa de um código de alinhamento. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de vida, livre de caos e focado na sua abundância, está começando a se alinhar, comente 11 abaixo. Por que 11?
Esse é o código que representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ao digitar 11, você não está só participando, você está ativando. Você está reivindicando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando em seu campo energético. Prove o seu comprometimento com essa nova realidade. Curta este vídeo para que essa frequência se espalhe. E se você ainda não faz parte deste grupo de escolhidos que anda na integridade, inscreva-se no canal agora. O caminho da verdade é o caminho da vitória. Vamos em frente. Você não precisou gritar ou buscar vingança. O pânico deles começou no exato instante em que você simplesmente resolveu ser honesto. Você é a única pessoa que não tem nada a esconder. E isso desarma todo o esquema. Enquanto correm desesperadamente para coordenar histórias, sua única tarefa é dizer o que é real. Sua verdade não é uma arma. É uma força que destrói o castelo de mentiras que usava seu nome. Você não lutou para vencer. Você apenas existe em sua soberania. Veja a diferença. Enquanto o grupo deles se afoga na paranoia, vendo aliados virarem ameaças, você flutua intocável. As investigações vêm, e você pode falar livremente porque algo maior te manteve longe desse crime. Cada tentativa de te arrastar de volta, cada contato que você quase aceitou, foi barrada por uma proteção estratégica. Você não é o réu, é a testemunha central. Sua paz é o gatilho de estresse deles, pois prova que você não precisa do caos para prosperar. Essa vitória valida sua intuição e sua força. Ter sido mantido separado dessa teia de engano não foi sorte. Foi a prova de que você é um elemento que o caos simplesmente não consegue absorver. Agora que você testemunha o desmoronamento de tudo o que te prendia, a verdade não é só defesa, é o motor para seu próximo estágio. Mas quando a justiça divina se manifesta de forma tão prática, que tipo de poder real você descobriu sobre si mesmo que jamais poderá ser roubado? Você já parou para pensar na audácia? Alguém pegou sua credibilidade, seu nome, talvez até sua assinatura, e usou para construir um castelo de cartas financeiro. Enquanto eles estavam lá, tramando nos bastidores e causando pânico agora que a polícia chegou, você estava simplesmente vivendo sua verdade. Sua única ação foi existir autenticamente e se afastar do caos. Por isso, você não tem nada a esconder. Você não precisa se defender de algo que nunca participou. Você está ileso, totalmente à parte dessa teia de mentiras. O estresse que você está causando é real e maciço, e você nem sequer está tentando. Sua simples presença no campo da verdade é a bola de demolição que eles tanto temem. Enquanto essa gangue corre desesperada tentando alinhar histórias, você só precisa responder às perguntas com a realidade dos fatos. Entenda. A verdade que sai da sua boca é a única prova que os investigadores precisam para desmantelar toda essa farsa. Você não precisa lutar, você só precisa falar. Seu poder está na sua integridade inabalável. Pense bem, algo maior sempre te segurou. Você quase atendeu a ligação, quase deu outra chance, mas uma força invisível te manteve completamente separado da atividade criminosa. Você pensava que era apenas sorte ou distanciamento emocional, mas não era. Foi proteção estratégica e divina, garantindo que você tivesse as mãos limpas para este exato momento. Agora que você se liberta da culpa e do caos deles, o que acontece com a pessoa que mais se orgulhava de ser a número 1 no lugar que você deixou? Você não precisou erguer a voz ou arquitetar um plano de vingança. Você é o ponto cego que eles jamais conseguiram calcular. Enquanto eles construíam um castelo inteiro de mentiras e fraudes usando seu nome, você simplesmente caminhava para longe em sua própria verdade. É por isso que o pânico deles é tão real. Eles sabem que você é a única peça limpa no tabuleiro sujo. Sua integridade é a munição que vai demolir a estrutura, e você não precisa sequer atirar. Basta ser você,
responder com honestidade quando questionado, e o império deles desmorona. Pense bem, cada vez que você quase cedeu, cada ligação que você quase atendeu, cada momento que você pensou em voltar, algo te puxou para longe. Não foi coincidência. Você foi divinamente guardado de assinar documentos ou se envolver nas atividades ilegais deles. Você está numa posição de poder total porque sua consciência está limpa e suas mãos estão puras. Eles estão tentando coordenar mentiras. Você só precisa coordenar a realidade. Você tem zero a perder ao falar e eles têm tudo a perder ao tentar mentir para as autoridades. A sua vitória não está em vê-los cair, mas em perceber que você já ganhou no momento em que escolheu a liberdade. A vindicação legal e social é apenas o universo se alinhando para confirmar o que sua intuição já gritava. O seu valor não está mais atrelado ao que eles pensam, mas ao que você sabe ser verdade. O que acontecerá então quando você perceber que a única coisa que realmente os manteve presos não foi o seu silêncio, mas sim a sua absoluta e inegociável ausência? Você está vendo o circo pegar fogo de longe, não é? A lealdade deles, que parecia tão forte, era feita de papel. Bastou a verdade ser ventilada. Bastou a investigação oficial bater na porta para o medo assumir o controle. Eles não eram leais a uma causa ou a uma pessoa. Eram leais apenas à mentira que lhes dava conforto. Agora que o chão sumiu, você observa a traição mútua e o desespero de quem se prendeu a uma ilusão. O império deles está desmoronando e a força motriz não é sua raiva, mas o próprio terror deles. E o que você fez para causar todo esse caos? Absolutamente nada além de ser honesto quando questionado. Você não precisou conspirar ou planejar vingança. Sua integridade é a força-tarefa que eles não podem controlar. Enquanto eles se afogam tentando esconder provas e alinhar histórias inconsistentes, você está firme, imune. Sua posição é simples. Você não tem nada a perder ao dizer o que realmente aconteceu, e é essa simplicidade que destrói o complexo castelo de cartas deles. Essa clareza sua é devastadora, e o pânico deles é apenas a prova de que sua bússola sempre apontou para o norte. Eles pensam que estão lutando contra as consequências, mas a luta real está acontecendo dentro de você, onde a verdadeira soberania reside. A vingança deles é o castigo, a sua é a ascensão. Mas há um detalhe nessa ascensão que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Você sabe que a verdade expõe o passado, mas como exatamente essa mesma verdade liberta um futuro que nem você ousa imaginar? Ouvir que o parasita está de volta procurando a legitimidade que você conquistou não é para te assustar, é para te blindar. Entenda, a pessoa que viveu de mentiras sobre você está desesperada, pois a sua verdade limpa virou a prova oficial do golpe deles. Você causou um pânico gigante no grupo só por existir honestamente e não se envolver no esquema deles. Enquanto eles têm reuniões de emergência e tentam desesperadamente alinhar histórias antes da polícia bater na porta, você está em uma posição de poder total. Você não precisa brigar, basta que você diga exatamente o que assinou e o que não assinou. Sua simplicidade é a bola de demolição que vai implodir o castelo de cartas que eles construíram. O que eles querem de você agora não é amor ou cura, é um passe livre, uma tábua de salvação. Seu ex está tentando desesperadamente voltar para você porque você representa a estabilidade e a credibilidade que a bagunça dele nunca teve. O parasita precisa da sua luz para disfarçar a podridão que ele criou. Mas você não é mais a pessoa ingênua de antes. Você sabe que não pode curar quem não quer ser curado. A sua intuição foi confirmada. O tempo todo, você estava sendo protegido divinamente, extraído de uma cena de crime antes que ela se tornasse ativa.
Sua inocência e seu afastamento total dos negócios fraudulentos são o que torna o seu testemunho irrefutável e, para eles, letal. A justiça não está vindo por sua causa, ela está vindo por causa das escolhas deles. Você é apenas a chave que desliga a mentira. O peso que você carregava por ser mal interpretado está prestes a ser completamente levantado. As pessoas que te julgaram por causa das mentiras deles verão a verdade emergir, não porque você fez campanha de vingança, mas porque a realidade se defende sozinha. Essa vindicação é um novo começo, uma prova oficial de que seu instinto estava certo. Mas, antes de celebrarmos essa liberdade e o colapso deles, você precisa entender o que significa o seu poder agora que a verdade está se consolidando e qual é a única coisa que eles podem fazer para tentar enfraquecer o seu depoimento. Por muito tempo, a sua vida foi definida por sussurros, fofocas e narrativas falsas, espalhadas por aqueles que lucravam com a sua ausência. Essa era de boatos está terminada. O poder virou. Você não precisa mais gritar a sua inocência. A sua verdade não será discutida em fóruns de fofoca, mas registrada em documentos oficiais, com carimbo e assinatura. Você está sendo validado por autoridades que estão desmontando o castelo de cartas que eles construíram. É a sua integridade, finalmente verificada pelo sistema legal, que destrói a fraude que eles tentaram usar contra você. A sua única arma neste momento é a honestidade. Você não está buscando vingança. Você está apenas respondendo perguntas com a sua verdade nua e crua. E é essa clareza que está causando o pânico total do outro lado. Enquanto eles tentam desesperadamente alinhar histórias e apagar rastros, você apenas existe em sua certeza. Você se torna a bola de demolição, e o seu pavio é o seu testemunho calmo. Cada palavra sua aos investigadores é um tijolo a menos na fundação da mentira que usou o seu nome como pilar. Agora que a sua história está sendo gravada para sempre nos arquivos oficiais, você recupera a reputação e o tempo que foram roubados. Mas há algo ainda mais profundo em jogo aqui do que apenas a reparação legal. Se a verdade oficial tem o poder de desmantelar uma mentira construída sobre você, o que acontece quando você finalmente aplica essa mesma soberania e esse mesmo poder de correção aos mitos que você contou a si mesmo sobre quem você realmente é? Pense em todos aqueles que duvidaram de você, que acreditaram nas mentiras espalhadas e te julgaram pelas fofocas. Esses juízes agora estão assistindo ao colapso total do castelo de cartas que ajudaram a erguer. Você não precisou gritar ou lutar para provar seu valor. Sua única arma foi a honestidade. Sua simples existência, limpa e separada da fraude, se tornou a prova mais poderosa de que você estava certo o tempo todo. Enquanto eles tentam desesperadamente harmonizar mentiras sob o peso da investigação oficial, sua tranquilidade é o atestado de sua inocência. Sua vitória não veio de um plano de vingança, mas da sua soberania inabalável. Você simplesmente se afastou da confusão e escolheu a verdade, e essa escolha funcionou como uma bola de demolição para a realidade fabricada por eles. Você não precisou gastar energia defendendo sua reputação, pois o universo se encarregou de expor os falsos. O pânico que eles sentem é o medo de quem sabe que a mentira não se sustenta mais. E o fato de você ter sido protegido de qualquer envolvimento criminoso é a manifestação da proteção divina em sua vida. A lição mais profunda aqui não é sobre quem caiu, mas sobre quem permaneceu de pé. Você. Sua intuição, aquela voz que te disse para sair e não olhar para trás, foi validada não por palavras, mas por evidências oficiais e consequências reais. Você se curou, você avançou, e agora o mundo inteiro vê a verdade sem que você tenha movido um dedo para forçá-la. Mas agora que a poeira da vingança kármica baixou,
resta apenas uma verdade. O que acontece quando um ser, finalmente livre de ter que lutar contra as sombras, descobre que o seu verdadeiro poder está em construir um futuro que a mentira deles nunca conseguiria sequer imaginar? Lembra daquele nó no estômago, quando você sentia que algo estava muito errado, mas te diziam que era sua cabeça? Aquela dúvida que tentaram plantar em você para te manter sob controle? Pois bem, essa fase acabou. Seus instintos eram a bússola mais precisa. O que você sentiu como verdade agora está sendo confirmado pelos fatos e pelos oficiais. Você não estava louco, nem exagerando. Você estava apenas vendo a realidade antes que todos pudessem enxergá-la. A força que você tem neste momento não exige gritos ou vingança. Sua única arma é a honestidade mais simples. Enquanto o grupo entra em pânico, tentando alinhar mentiras e apagar rastros de fraude, você apenas responde o que sabe. Sua verdade é o alicerce que eles tentaram roubar para construir a farsa deles. Cada palavra sua, dita com calma e clareza aos investigadores, é um martelo demolidor para o castelo de cartas que usava seu nome como pilar. Essa confirmação legal não é o ponto final. É apenas a prova física de que você opera sob uma lei maior de integridade. Você foi mantido limpo do caos, não por sorte, mas porque sua frequência é incompatível com a fraude. A implosão deles é o preço da desonestidade. Mas a sua ascensão tem a ver com algo que você carregou desde o início. A verdadeira questão, a que define o seu futuro, é: se o seu silêncio já foi capaz de derrubar um império inteiro, o que acontece quando você finalmente decide usar a sua voz para construir o seu próprio? Você saiu daquela situação não como um sobrevivente ferido, mas como o guardião da sua própria integridade. E isso faz toda a diferença. Enquanto o pânico consome aqueles que construíram um castelo de cartas sobre falsidades e o seu nome, você está em solo firme. A sua simples existência fora da mentira deles se tornou a maior ameaça. Você não precisou fazer campanha de vingança ou expor ativamente ninguém. A sua verdade, silenciosa e inabalável, é uma bomba relógio para o império de ilusões deles. Cada pergunta oficial que se aproxima é, na verdade, uma validação de que você estava certo o tempo todo ao se afastar. Pense na força que você demonstrou ao se recusar a participar do circo deles. Você não se curvou à manipulação, não assinou o que não devia e, em momentos de fraqueza, algo sempre o reteve, separando você da atividade criminosa que se desenrolava em segundo plano. Essa separação não foi um acidente, foi proteção estratégica. Agora, o medo deles é palpável, porque eles sabem que você é a peça-chave que a investigação precisa para desmascarar a fraude. Você não tem nada a esconder e nada a proteger. A sua honestidade é o martelo que destrói todas as suas tentativas de alinhamento de histórias. O poder que você detém agora não é sobre destruir ninguém, mas sobre construir a sua própria soberania a partir da verdade absoluta. A sua jornada provou que a integridade é o maior superpoder. Enquanto eles tentam desesperadamente tapar buracos, você navega em águas abertas, completamente limpo de qualquer envolvimento. Mas o que acontece quando essa onda de verdade não apenas expõe a mentira, mas também obriga você a reconhecer a responsabilidade que carrega ao ser o único farol de autenticidade em um mundo que escolheu a conveniência? Essa clareza traz consigo uma nova e inesperada forma de poder que muda o jogo. Você está assistindo ao espetáculo do caos de um lugar de calma absoluta. Enquanto eles estão em reuniões de emergência, tentando desesperadamente costurar mentiras que não se sustentam, você está simplesmente vivendo sua vida. O pânico deles é palpável, nascido da certeza de que o castelo de cartas desmoronou.
Eles checam os telefones a cada minuto, ensaiando mentalmente histórias que a justiça já sabe serem falsas. Sua paz não é sorte, é o prêmio por ter escolhido a integridade. Você não está lutando, você está apenas existindo, e é essa sua presença em terreno sólido que está fazendo o chão deles tremer. Eles queriam que você se envolvesse no drama, que tentasse proteger a reputação que nunca foi sua. Mas você não tem nada a esconder. Sua inocência é a arma mais potente, pois ela prova a fraude sem que você precise levantar um dedo para se vingar. Você foi divinamente isolado dessa confusão. Cada passo que você deu para longe foi uma proteção legal que agora se manifesta. Quando as autoridades vierem, você apenas dirá o que é real, o que assinou e o que nunca consentiu. Você é a testemunha que desmantela o alibi deles, e é por isso que o estresse deles é inevitável, porque você é inabalável. O que você testemunha agora é a validação final da sua intuição. Aquela sensação de que algo estava errado e a urgência de ir embora eram o mapa para a sua liberdade. Agora que o universo está corrigindo a injustiça em termos legais e públicos, a pergunta que realmente importa não é sobre a queda deles. A verdadeira questão que reside à sua frente enquanto você navega nessa paz é: se a verdade tem este poder demolidor sobre a fraude externa, o que acontece com a sua vida quando você decide aplicar essa mesma verdade, sem reservas, sobre os limites do seu próprio futuro? Olhe para o caos que você causou e você nem precisou levantar a voz. Sua liberdade não é só um estado de espírito, é a força bruta que está derrubando a farsa deles. Você se afastou da confusão, e esse simples ato de autocuidado funcionou como uma demolição controlada. Sua verdade é tão limpa e sólida que faz as mentiras deles parecerem o que realmente são: areia movediça. Você não os derrubou, você simplesmente parou de sustentar a ilusão deles. O estresse deles é real. As reuniões de emergência, as conversas cochichadas, o medo de quem vai falar primeiro, tudo isso é o preço que eles pagam pela sua integridade. Você está em terra firme, com a consciência tranquila, e isso é o que os apavora. Você tem a palavra final porque não tem nada a esconder. Sua simples honestidade é o prego final no caixão da reputação deles, provando que você não precisou de um plano de vingança, apenas de si mesmo. Pense, você acha mesmo que sua separação total desse esquema foi um acidente? Você foi divinamente extraído da cena do crime antes que ele se tornasse ativo, garantindo que suas mãos estivessem limpas para este exato momento. A verdade não está só limpando seu nome, está revelando que você foi protegido para um propósito maior. O que aconteceria se a sua percepção de inocência fosse apenas a porta de entrada para entender o plano de destino que está sendo revelado através deste colapso? A vitória não chegou lutando, chegou se afastando. Enquanto o grupo tenta desesperadamente alinhar as histórias e apagar as digitais, você simplesmente se recusa a entrar na confusão. Você não está buscando vingança, você está apenas respirando a verdade. E isso é poder puro. Seu nome está sendo limpo não porque você o defendeu com fúria, mas porque ele nunca esteve realmente sujo. Você é a prova viva de que a integridade é a maior arma. A mentira deles desmorona na sua ausência de culpa e na sua soberania inabalável. Olhe para o pânico que você causou. Esse estresse não veio de uma ação agressiva, mas da sua simples existência fora da fraude. Você está seguro, completamente separado de qualquer ilegalidade, e os investigadores sabem disso. É essa clareza que está fazendo o castelo de cartas deles balançar. Você não precisa proteger um estilo de vida construído na areia movediça. Sua honestidade é o martelo demolidor que vai quebrar o silêncio e expor anos de fachada. Você não se esforçou para derrubar ninguém. Você só se ergueu.
Entenda que o colapso deles é o alicerce da sua próxima fase. Cada mentira desmascarada está liberando espaço para a verdade da sua história ser reescrita pelo universo. Verdade não é apenas um fato legal, é uma frequência. E quando você vibra nela, as estruturas de baixa frequência não conseguem se manter. Você percebe que essa vindicação não é o fim da história, mas apenas a correção do registro? O que acontece então quando a realidade finalmente se dobra ao poder incontestável de quem escolheu não se vender? Você viu o império de mentiras desmoronar, e eu declaro que sua verdade não apenas te libertou, mas está sendo documentada e comprovada para sempre. Você é o escolhido que está no solo firme, navegando em direção à sua expansão, enquanto o caos deles afunda. Sua integridade, sua honestidade e sua quietude foram a força motriz que causou todo esse pânico. Essa é a prova de que você já venceu. Agora, para selar essa vitória que já é sua, curta este vídeo se essa mensagem falou com você. Se inscreva no canal para receber mais liberações proféticas e compartilhe esta palavra com quem precisa se erguer. E para que essa vitória seja selada e documentada na sua vida, comente agora o código 11. Receba a sua liberdade e o seu novo ciclo.